Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vista Santidade Podcast, o podcast que veste a sua fé no dia a dia. Prazer estar aqui com você em mais esse episódio. Eu sou o João e hoje, no episódio especial, nós vamos tratar de um tema muito complexo, muito triste para a nossa igreja que aconteceu nesses últimos dias. Nós não vamos falar mal de ninguém, nós não vamos criticar, não estamos aqui para isso, mas nós vamos fazer um react sobre esse tema, que foi sobre a sagração de bispos sem autorização do Papa Leão XIV, através da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. E hoje comigo aqui na bancada nós temos o professor Robson Oliveira, você já deve conhecer, participou do primeiro episódio do podcast aqui do Vista Santidade, há alguns meses atrás. Se você estiver interessado, pode até lá nos nossos vídeos buscar. Ele é filósofo de formação e hoje vai nos ajudar nesse bate-papo, como eu disse, não criticando, não querendo arrumar treta com ninguém, mas nós vamos tratar desse assunto polêmico que é muito importante para a nossa igreja, para que nós também possamos nos situar dentro dessa discussão, desse debate. Não é acusar, não é botar o dedo na cara de ninguém, mas nos situar, entender realmente o que a Santa Igreja nos ensina sobre fidelidade ao Papa, sobre sucessão apostólica, sobre todos esses termos que são usados pelos ultras conservadores e que muitas das vezes não condizem com a realidade. Professor Robson, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no Vista Santidade Podcast. É uma honra, João, estar aqui de novo. O Vista Santidade é um projeto que eu aposto muito, eu acho que é um jeito diferente de falar da fé católica. E para mim é uma honra estar aqui tratando desse assunto bem complicado, meio espinhoso, mas necessário. Não sei se você tem acompanhado, João, mas está tendo uma avalanche de conversões no Brasil, de ex-protestantes virando católicos. E as pessoas falam, essa é a razão pela qual esse momento histórico é diferente. Eu digo, sim, isso faz parte do lado bom da história. Mas o que aconteceu na última semana, a sagração sem mandato pontifício dos bispos da São Pio X, é o outro lado histórico feio desse momento que nós estamos passando também. Eu lamento muito que isso tenha acontecido. Infelizmente, professor, a gente pode até tratar isso como um pré-cisma já, né? Nós temos alguns cismas aí ao longo da história. No episódio aqui, recentemente também com o Padre Douglas, nós falamos sobre o Vaticano II. Esse episódio também está disponível aí no nosso canal. E ele já falava até de que podemos considerar isso já um cisma, de fato concretizado. Ô, João, eu acho que eu posso falar sem sombra de erro. É um cisma anunciado. E como o padre Zé Eduardo disse na última semana, não é um cisma não é um cisma imposto. É um cisma anunciado. Quer dizer, eles se auto-separaram. Quer dizer, ao sagrar sem mandato pontifício os bispos, eles foram vítimas da pena de excomunhão late sententia. Quer dizer, sem necessidade da igreja falar nada. É automático, né? Os atos deles mesmos então, já eles são cismáticos por essa razão, pelas escolhas que eles fizeram. Então, hoje, lamento dizer, eu vou dizer para você, a audiência também, aqui em Niterói, há alguns amigos que eu gosto muito, amo, tem uma família especial que eu amo de paixão, que está sendo assediada para ir para esse grupo lá em Pendotiba. E foi uma família de um rapaz que foi meu aluno, dois foram meus alunos, lá no Estrela. E eu sinto sinceramente que eu fico triste, porque não percebem o que está por detrás desses grupos. E é isso que eu quero falar para vocês aqui. Eu quero refletir com você, com a audiência, e também deixar um alerta. Por que as pessoas são atraídas para esses grupos? Eu acho que quando a gente consegue descobrir isso, tirar a coberta, né? Desvelar isso, fica mais fácil resistir. Muito bem. Professor, eu preparei uma dinâmica aqui, o senhor fica à vontade também para participar do jeito que o senhor achar melhor, introduzir alguns temas ou outros, mas eu preparei só um roteiro, que o tema é tão hoje complexo, né, que pra gente seguir, preparei uma ideia de que trabalho. Antes da gente abordar necessariamente esses temas, vamos falar de algumas posições, de alguns conceitos que esse grupo ultraconservador tradicionalista trabalha, mas que muitas das vezes não está tão condizente com a realidade, né? Eles se consideram tradicionalistas. Só que tradição, né? Toda aquela revelação dada por Jesus Cristo, que a igreja ela vai mantendo, é a fé, é a história. A tradição não é só costume, não é só um rito, não é algo material.
Tradição é tudo, vai muito além disso. E infelizmente eles abordam esses temas e quando a gente muda algumas coisas na liturgia, algumas coisas que podem ser mudadas, a forma de se celebrar, alguns movimentos não gostam e acreditam que a gente está indo contra a tradição deixada pela igreja lá no início do cristianismo. Esse é um equívoco grande, né? Achar que tradição... Primeira coisa, achar que a tradição é sinônimo de igreja. Não é. Né? Se nós formos, como o título do nosso encontro hoje, né? 1 Timóteo 3,15. O sustentáculo da verdade não é a tradição. O que sustenta a fé do povo não é a tradição. São Timóteo diz. A igreja de Deus é sustentada... Perdão, a igreja de Deus é o sustentáculo da verdade. É a igreja, não é um rito. Não é o latim, não é o grego. Então, há um erro grave em achar que uma tradição litúrgica, uma tradição, sei lá, linguística, qualquer, é a verdadeira noção de fé tradicional. E não é. É importante dizer isso para você, João, para a audiência. A verdade, o que na verdade o tradicionalismo faz é uma sola traditio. É mais um sola. Não tem a sola escritura? Sim. Agora é uma sola traditio. Mas o que é traditio? O que é isso? É o que eu escolho como certo? O que o meu grupo acha que representa a fé? Isso não tem base bíblica, não tem base escriturística, não tem base dogmática. Então, isso aí, na verdade... Eu vou fazer uma coisa, João, não sei se você já pensou nisso, eu penso nisso há muito tempo, e eu falo isso há muito tempo. Mas quando eu falei lá em 2010, riram de mim, lá numa aula que eu dei lá no Rio. Inclusive, esse rapaz agora é padre, falou: Robson, você avisou lá atrás que o Centro Dom Bosco ia dar ruim. Eu falei isso. Por quê? Porque essa maluquice de olhar para trás, na verdade, olhar para trás, é achar que o que tava lá é imperfeito, isso é moderno. Isso é moderno. Então, essa sustentação de que eu sou o critério para a verdade, isso não é tradicional, isso é moderno. Entende a ironia? Esses tradicionalistas que falam, nós sabemos o que é verdade, essa frase é de Descartes, o pai da modernidade. Entende por que é irônico isso? E é por essa razão, João, que você me conhece há muito tempo, né? Já tem 2 décadas, eu acho. Por aí. Que eu digo, o problema é uma má filosofia. Olhe para todos esses brasileiros aqui, que fazem parte desse grupo, perguntem a eles, qual é a sua formação? Vamos ver se tem filósofo ali. Tem engenheiro, tem advogado, com cursinho de Tomás de Aquino. Cursinho, você sabe como é que é cursinho, né? Cursinho, Tomás de Aquino. Ninguém ali é filósofo de formação, que se dedicou ao pensamento de verdade. São pessoas que arremedos de pensadores, quando não tem uma fábrica de extintores e anunciam incêndio para todo mundo. Você entendeu, né? Sim. Incêndio, o que eu faço? Toma aqui um extintor. Ele vai vender o seu curso, vai vender o seu programa. Seu livro. Então, quando não é isso. Então, como eu e você não somos desse tipo, não somos pessoas desse naipe, a gente quer a verdade. E a verdade é a coluna, o Deus vivo, a igreja do Deus vivo tem como coluna a igreja, a fé. Não é outra coisa. Não é qualquer tipo de experimento litúrgico qualquer, alguma liturgia específica, porque no fundo não é isso que salva. Mas esse é outro ponto. Muito bem. E quando a gente fala de desenvolvimento também da doutrina, é importante a gente destacar isso, que isso me chama a atenção há um tempo. Desenvolvimento. Quando a gente fala de desenvolvimento, parece que é algo que nasceu embrionário, foi crescendo, né? Mas no termo assim litúrgico, teológico, eu acredito que é a compreensão
ao longo dos anos de como, de fato, aquela doutrina deve ser vista, o que realmente era. E ao longo dos anos, 2000 anos de história, ela foi, de certa forma, se desenvolvendo. Até hoje. Até hoje, ainda vai continuar. Vai continuar. Mas esse desenvolvimento, né, que às vezes a igreja diz em alguns documentos e que eles são contra, esses grupos são contra, não é um desenvolvimento modernista, não é um desenvolvimento que você muda a doutrina, é a compreensão, né? O que a igreja acredita que sempre foi aquilo, porém os homens eles não compreendiam de tal forma e agora está... Vai acrescentando. No sentido de que desvelando. Isso, perfeito. É e isso eles que é acabam sendo contra... mas porque aí, eles acreditam. E muito disso também vem do Vaticano II, né? Porque eles acreditavam que o Vaticano II mudou, de certa forma, a doutrina. O que não mudou. O que o Vaticano II fez foi algumas mudanças pastorais, na ação litúrgica, e não foi a doutrina em si. Então, esse é um ponto importante, porque não é verdade, embora essa sua expressão do problema seja a maior parte da compreensão das pessoas, não é verdade que eles discordam só do Vaticano II. Discordam de muito mais coisas. Até de Trento. Por quê? Porque dizem eles que a raiz do Vaticano II é o Vaticano I. Tem gente que vai até antes do Vaticano I, dizendo que a igreja está em crise. Para você ver. Então, na verdade, não é uma questão meramente tópica. Foi alguma palavra, algum conceito no Vaticano II que não... É o espírito de rebelião que encontra a cada momento um jeito de expressar-se. E esse nosso momento histórico agora, ele está com a Fraternidade São Pio X como o ponto de divergência, de separação entre a Igreja Católica e esse novo tipo de protestantismo. E eu vou dizer para vocês, essa palavra, a audiência é minha, não é do João. Eu é que estou dizendo que o que se acontece agora, não é do Vício da Santidade, entenda, né? O que acontece agora é um novo cisma que se equipara ao cisma de Lutero no século XVI. Muito bem. Só mais uma coisinha, porque as pessoas falam assim, a questão que você falou, né? Desenvolvimento, né? É um desvelar-se. Sem contradizer-se, a verdade vai se desvelando. E eu acho curioso quando a gente fala assim, a missa é de sempre, como se a missa fosse sempre desse jeito que a gente pensa. A própria missa ela foi mudada ao longo dos séculos. Alguns falam assim, a doutrina é de sempre. Doutrina de sempre? Como é que é isso, doutrina de sempre? Porque no século XIII, São Tomás de Aquino não acreditava na Imaculada Conceição. Século XIII. E não é qualquer santo. É Santo Tomás. Tem uma questão se antes da morte ele mudou de opinião. Na verdade, um dia eu vou escrever sobre isso, né? Que ele tinha uma opinião quando saiu da faculdade, saiu do apoio de Santo Alberto, ele era favorável à Imaculada. Quando ele escreve a Suma, que é uma grande parte do magistério dele, ele falou contra, e tem um texto que é um comentário à Ave Maria, que antes dele morrer, que ele parece que ele voltou atrás e voltou à posição primeira dele. Esse texto é meio complexo, saber como é que está escrito ali. Mas veja, no século XII não estava certo, não estava definida a Imaculada Conceição. Como é que é a doutrina de sempre? Em que sentido você pode salvar São Tomás? Naquele momento não tinha um dogma, então era possível ser católico e não ter certeza desse dado de fé. Então, a igreja vai desenvolvendo-se. Ali já tinha a semente. Tanto que São Boaventura era a favor, contemporâneo de Tomás. Tinha ali a semente, mas a igreja vai vendo momentos para desenvolver ainda mais, para que os sentidos, né, nossa verdade, o sentido da verdade, a compreensão da verdade fique mais clara para todo mundo. Então, por esse motivo que não faz sentido nenhum você escolher um rito, um momento para encapsular algo e dizer isso aqui é para sempre. A igreja ela é filha de seu tempo, né, Exato. professor? E ela vai vivendo e vai respondendo ao que o tempo vai pedindo, é que a história do momento vai pedindo. Sem, de certa forma, ela ser relativista também. Sem contradizer-se. Ela não está se vendendo para atrair novos fiéis. Ela está apenas se adaptando à nova forma como a sociedade. Mas não só isso, João. Você fez teologia. Também a igreja aprendeu. No século IV, você sabe disso. Ninguém sabia quem era o Cristo. Não sabia. Sabíamos que ele era Deus, mas como é que relacionava-se o Deus na carne humana? Tiveram que inventar um conceito consubstancial, pegar um termo de filosofia
e colocar direto no credo, para poder entender como é que uma pessoa tem duas naturezas. Então a igreja, de fato, teve que adaptar-se, não só no tempo, mas cognitivamente, para expressar com precisão um dado de fé. Só que isso não parou lá, né? Você da audiência qualificada do Vídeo de Santidade, pergunta para o seu catequista para explicar o que acontece na Eucaristia. Quantos catequistas no Brasil, João, conseguem te explicar aquilo que você aprendeu comigo lá na faculdade? No curso? Olha, é até difícil, Substâncias, porque às vezes acidentes. muitos catequistas são muito mal formados. Então, entenda, o fato está ali. A gente consegue explicar, mas quantos de nós conseguem conhecer os conceitos de substância, acidente, mudança substancial, para poder explicar que é possível que uma coisa mude a substância sem mudar o acidente? E isso acontece só na Eucaristia. Você entende? Quer dizer, aí vem falar um cara que participa na missa de sempre, que consegue explicar isso? Muito difícil. E dito tudo isso, a gente entra basicamente nesse momento que a gente está vivendo, né? A Fraternidade São Pio X, ela, nos últimos dias, ordenou alguns bispos, né? Alguns padres deles, ordenou como bispos, em prol de uma difusão maior da fé realmente tradicional, como eles acreditavam. Qual é o grande problema disso, né? Que talvez a audiência já saiba, mas às vezes alguém caiu de paraquedas aqui. Eles não tinham o chamado mandato apostólico, que é a autorização, a indicação do bispo, do Papa Leão XIV, para que eles realmente sagrassem aqueles padres como bispos. E isso, como a gente já falou no início, a autoexcomunhão. De forma automática, eles estariam excomungados, até porque estavam indo contra a própria autoridade que se deve ao bispo. Nesse vídeo que a gente estava falando mais recentemente, né, do padre José Eduardo, ele falava exatamente isso, que durante o juramento, eles juram fidelidade ao Papa, mas ao mesmo tempo eles estão vivendo ali um ato que era contra a vontade do Papa. Então fica uma coisa meio escrita. Não, é mais do que isso, assim. Eu vi o vídeo também. Eles simulam uma carta do Papa. Um pergaminho, né? Como se fosse. Quer dizer, estão enganando quem? Quem que eles estão enganando? E muda um monte de coisa ali, né? Porque o bispo não tem sede, o bispo não é de lugar nenhum. Então eles mudam para adaptar a realidade deles. Mais uma coisa que eles acusam tanto de abusos litúrgicos da Nova Misa, e eles fazem ali. Mudaram um monte de coisa do rito. Para caber a igreja está acabando porque estão mudando os ritos, tá? Tudo bom. Aí vai lá para a cerimônia de sagração episcopal e tem um monte de mentira, um monte de mudança. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Não tá tudo bem. Então quem tem a cabeça no lugar entende o que está acontecendo e não pode compactuar com isso. É por esse motivo, João, que eu acho que esse momento histórico é muito complicado, tá? Porque estamos de fato diante de mais um cisma que já tem desenvolvimentos, tá? Assim como Lutero deu origem e sustentou a crise na França, gerou o calvinismo, depois serviu como argumento para a criação do anglicanismo, já estão saindo divisões da Fraternidade São Pio X. É uma fraternidade cismática e já está tendo cisma dentro Exatamente. deles, né? E assim começou Williamson saiu de lá. E assim começou o protestantismo. Exatamente. Né? Hoje a gente vê dezenas de igrejas sendo fundadas aí, não só naquela época, mas agora e vai 40 continuar. mil. 40 Nós temos milhares de CNPJs registrados dos irmãos protestantes, e cada um que pensa diferente vai formar a sua própria igreja. E está acontecendo isso. Dom Williamson, se eu não estou enganado, depois a audiência pode me corrigir se estiver aí. Dom Williamson era um protestante, converteu-se à Igreja Católica e tornou-se membro da fraternidade, saiu e montou a Resistência, que tem aqui em Pendotiba. A Resistência da Resistência. Então é assim, porque, olha, se eu não tenho um Papa a obedecer, eu sou o Papa. Eu sou meu Papa. Então na verdade, eu gosto muito do professor Eduardo, agora esqueci o sobrenome dele, que ele fala assim: não existe só a escritura. Existe só a minha interpretação da escritura. Por esse motivo que você funda a sua, onde Deus é Deus de amor, eu li a minha amor a Deus e fica tudo bem, porque
O que importa é... Agora, então não existe só sola tadício. Não existe sola tadício. É sola minha interpretação da tadício. Então, a minha é a fraternidade São Pio X, a sua é a resistência, e etc, e etc, e etc. Agora, os redentoristas da Suécia, né? Vão também, seguindo o São Pio X, vão anunciar, consagrar novos bispos. Então, mais uma separação dentro da separação. Porque, no fundo, é curioso. Audiência, por favor, aceita esse meu desafio. Se eu e você, João, discutimos sobre um ponto da Escritura, não pode estar na Escritura a solução do problema. Certo? Se eu e você discutimos sobre um ponto da Escritura, a solução não pode estar na Escritura. Tem que estar fora da Escritura. Se eu e você discutimos sobre a tradição, a solução não pode ser outra tradição. Tem que estar fora da tradição. O que está fora é a autoridade da igreja que diz, chega. Essa é a leitura. Ah, mas eu estou dizendo que eu tenho autoridade. Quando você tira a autoridade, cada um vira autoridade. Olha, eu sou autoridade para a criação Pio X. E eu sou para fundar a resistência. Quem vai dizer que não? Não tem mais autoridade mediadora. Entende? E é isso que os protestantes não entenderam. E hoje são mais de 40 mil denominações mundo afora. E agora já deve ter mais 5 ou 6 saídas de São Pio X e tem 20 anos. Muito bem. Eles acusam, né? Às vezes... Acusam não. Essa obediência cega ao Papa. E que eles acreditam que, na verdade, a igreja está vivendo um momento de urgência, né? De necessidade, onde nós devemos reagir a isso e... Diante dessa situação modernista, o homem, né, tomando o lugar de Deus, a igreja, esses movimentos, eles devem, né, se autoproclamarem como os salvadores e desobedecer o Papa, que é uma coisa correta a ser feita porque o Papa está errado. Mas agora você imagina, curioso, né? Como você falou, cada movimento achando que o Papa está errado, cada um... como é que é? Vamos tentar explicar um pouquinho como é que é essa obediência cega, como é que é essa emergência, essa necessidade de quando a gente pode ou não desobedecer. Esse papo é mais difícil, esse papo é mais longo. Esse papo é mais longo. Se nós estivéssemos aqui num trio, tá? Eu sou o sério vacantista, você é o católico e um ateu. Se o ateu discutisse conosco e nos dissesse, vocês, crentes, são muito tolos, vocês acreditam no que a igreja fala, vocês têm a fé cega. O sério vacantista diria, não, eu tenho razão. A minha fé não é cega. Eu tenho razão. Só que não é razão que você tem, ateu. Quando os séries vacantistas, ou os tradicionalistas, melhor dizendo, falam, vocês acreditam muito no Papa, eles estão usando o mesmo argumento do ateu. Você acredita muito na igreja, vocês têm que usar a cabeça de vocês, serem mais autônomos. Né? Existe um limite no que eu posso acreditar? Existe. E qual é o limite? O que a razão... primeiro, o que a fé propõe. E para quem tem fé, isso não é negociável. Então, quando... 1 Timóteo 3,15. Quando a revelação fala que a igreja é a coluna e sustentada pela verdade, isso acabou. Não acabou. Quem diz isso é a palavra de Deus. Mas também, e aí vem a discussão longa, que é a razão consegue perscrutar e aprofundar isso. Ocorre que hoje nós vivemos um momento histórico muito ruim, né? Quer dizer, de intelectualidade, né? As pessoas não pensam, não leem, ficam lendo só manuais. Isso é péssimo. Então, você pega uma pessoa que é analfabeta filosófica e dá para ela o Catecismo de São Pio X, ela acha que tem ali um manual eterno de teologia. Não tem, ali é só um tipo de abordagem. Catecismo para gente recém-formada. Os problemas mais graves não passam pelo catecismo, não dá tempo. É muito trabalho. Então, eu diria que responderia o seguinte: você tem fé cega na Igreja Católica? Absolutamente cega. E a única coisa que eu perscruto é aquilo que vai contra a razão. Aí, contra a razão, eu consigo meditar, rebater, refletir.
Então, um exemplo. Se a igreja dissesse, não vai dizer, mas se a igreja dissesse, olha, a partir de agora, o aborto é algo legal, eu diria, olha, a minha razão não permite, nesse caso, eu vou desobedecer a igreja. Porque a minha razão repugna a ideia de que a morte de um inocente seja algo razoável. Se a igreja dissesse isso, não vai dizer, mas se dissesse isso, eu teria direitos a rebelar-me. Fora isso, fora algo que não seja totalmente contra a razão, eu simplesmente obedeço. Porque aqui é um ponto, João. Eu não sei se eu estou sendo chato demais, mas é porque esse aqui é o ponto. Qual é a... Quase falei a mania. Quase falei mania desse pessoal. É achar que a razão é o único modo, o melhor modo de abordagem do teológico. E não é. Sabe por quê, João? Você vai saber disso, vai lembrar disso. Porque há entes mais inteligentes que o homem que não amam a Deus. Então, se o critério fosse a razão, não haveria demônio. Ah, mas é porque isso repugna a razão. Não, repugna a sua abordagem, mas não é a razão. Entende? Então, na verdade, o que está em jogo aqui? Não é se a Fraternidade São Pio X e seus sequazes são muito inteligentes e há um monte de gente inculta do outro lado da igreja que se perdeu, ou se há gente inteligente aqui e ali, só que uma aceita obedecer e a outra não. Me parece que esse é o melhor modo de desenhar o problema. Eles acabam usando, assim, na minha opinião, de forma errada, os exemplos de alguns santos do passado, né? Por exemplo. Que desobedeceram o Papa na cabeça deles, mas não desobedeceram. Eles apenas deram uma chamada de atenção em algumas questões de moral, mas não necessariamente de teologia, de doutrina. Aí fala de Santa Catarina, fala de alguns outros bispos, mas na verdade são contextos diferentes, situações totalmente diferentes. Eu vou dizer né? um assunto. Esses santos, eles não romperam com a igreja. Vou dizer um assunto que a gente ouve muito. Santo Atanásio. Santo Atanásio foi excomungado. Foi por um bispo local, injustamente. E quem defendeu foi o Papa. Ah, mas ele foi excomungado. Foi por um bispo herege. Então a gente fala assim como se se Santo Atanásio foi excomungado, que bom que a fraternidade também é. Não, cara. Santo Atanásio foi excomungado injustamente. E vocês estão sendo excomungados injustamente. Porque vocês cometeram um erro que é punível por excomunhão. E nesse caso, essa excomunhão também é cismática. Podia não ser. Como o aborto. O aborto excomunga, mas não cria cisma. Esse tipo de excomunhão é uma excomunhão, tira do corpo de Cristo e é cismático para piorar. Então, Kamsaki fala que todo mundo é Santo Atanásio hoje. Não é não, irmãozão. Não é não. Tem mais uma coisa. Eu participo de grupos que tem gente filoprotestante no meio. Eles falam assim, mas você tá falando isso da fraternidade, mas aqui e ali tem padre que faz isso, padre que faz aquilo, padre que fala assim, padre que fala assado, entendeu, né? Agora, juro a vocês, é simples assim. O fato de sacerdotes, irmãs, cometerem pecados de tipo sexual, isso dá excomunhão? Não. É simples assim. É simples assim. Então, a questão da excomunhão da fraternidade é que o tipo de crime que eles estão cometendo tem como pena automática a excomunhão. Então quer dizer que você é a favor do... Não sou a favor, não. Pelo contrário, eu bato muito neles. Só que o que eles fazem, ou o que dizem que eles fazem, isso não dá pena de excomunhão. É um pecado, um erro, fere o coração da igreja. Muito, eu fico bravo. Mas a pena não é essa. Não é excomunhão. Não dá excomunhão. Entendeu? Não tô passando pano, não. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe que eu não passo pano. Pelo contrário. Só que o fato é que esse tipo de crime, ou de pecado, não é um pecado que o direito canônico reputa a pena de excomunhão. Mas aí vem alguém falar assim, e já ouvi isso, tá? Tá vendo? O maldito direito canônico. Sabe quem se rebelou contra o direito canônico? Lutero. Ele pregou as 95 teses, 97 teses.
na parede e, no mesmo ato, queimou o direito canônico. Olha que curioso. Por quê? Porque ele dizia que o direito canônico também era injusto. Então, esse mesmo pessoal que fala que é injusto se liga de novo ao século XVI. Talvez por ignorância. Mas não, se a sua ignorância é nesse nível, a minha não é. Eu não vou deixar que isso aconteça comigo e com os meus. Professor, eu queria só fazer aqui um pouco do desvio aqui do nosso roteiro. Roteirinho. Mas o senhor acredita que de alguma forma, essas pessoas que se deixam ser envolvidas, não que se deixem ser envolvidas, mas acabam sendo envolvidos por esses grupos tradicionais, são pessoas que de certa forma são frágeis emocionalmente, ou carregam algum trauma, ou se esconde de uma verdade, porque se a gente for até olhar a própria história de Lutero, como você falou, Lutero sofria de muitos escrúpulos também, né? E alguns pontos da doutrina ele acabava querendo mudar para justificar os seus dramas pessoais, né? E acabava com isso fazendo uma grande confusão na cabeça das pessoas. Então aquilo que a gente não consegue lutar contra, a gente adapta aqui a verdade, coisa e tal, e pronto. Ao meu ver, eu não estou querendo falar mal dessas pessoas, não estou falando que são malucos, precisam de tratamentos psíquicos, mas ao meu ver, pelo que eu também conheço de algumas pessoas assim, são pessoas que, de certa forma, estão se escondendo lá dentro, que carregam traumas, carregam dificuldades, ou têm dificuldade de se relacionar, e é um grupo mais fechado, mais tradicional, e ali dentro eu estou protegido, eu estou escondido do mal lá fora, que o mundo é pecaminoso. O mal lá fora é ótimo, né? O mundo é pecaminoso, então aqui está todo mundo fechadinho no seu grupo, no seu gueto, então pronto, eu estou resolvido aqui dentro. Eu não preciso me abrir, eu não preciso tratar os meus traumas, eu não preciso... É uma reflexão que eu faço a partir de algumas análises de algumas pessoas que eu conheço também. Faz sentido. Faz sentido, eu acho que é por aí, sim. Você trouxe essa ideia aí do mundo lá, o mal lá fora, né? O filme A Vila. Aquele filme, para mim, é muito interessante, porque é exatamente isso. Uma comunidade de fiéis se esconde num lugar, na vila, porque o mal está lá fora. E, do nada, começa a acontecer crimes dentro da cidade. E, ao final, vai ter spoiler, não importa. Ao final, se descobre que o mal nunca esteve lá fora. O mal está aqui. O mal está dentro e precisa ser tratado. O mal está aqui. Então, se esconder não resolve nada. Que tipo de pessoa ela é atraída a esse tipo de movimento? E aí vem o que eu falei no início, que eu queria tratar disso. Me parece que são dois grupos muito, muito específicos. Você deve concordar comigo. Primeiro, o grupo dos neoconversos. Neoconverso adora isso. Porque é um mito da sociedade pura. Eu era um bêbado, via drogado, agora eu encontrei o véu. Agora minha vida mudou. Eu acho isso até simpático. Só que tem data de validade. Com o tempo você vai perceber, quando brotar no teu coração o mal, você vai perceber que o mal não está lá fora. E aí você tem a chance de falar, opa, eu estava numa etapa da minha formação, eu tenho que passar para outra etapa. Tá? Então o neoconverso é aquele que tem essa sede absurda de santidade impregnada no coração. Isso é ótimo, mas ele identifica essa sede de santidade com coisas externas. Saia embaixo do joelho, véu na cabeça, não falar palavrão, não beber, não fumar. Ele identifica essa sede de santidade com isso. A sede de santidade é certo. Agora, identificar isso com coisas externas é errado. Veja, não estou dizendo que não tem que ter isso, não falei de identificação, tá? Tem que ter controle do vocabulário, tem que ter uma roupa decente, tem que, se puder parar de beber, beba menos, mas não quer dizer que isso é idêntico à santidade. O outro tipo, aí, João, você sabe melhor que eu, que é a sua área, você é um profissional que atende pessoas com transtornos e problemas psíquicos, é a questão de, não diria temperamento não, mas questões psicológicas. Pessoas que querem o perfeito, sabe? Elas querem o ato de caridade perfeito, a ação litúrgica perfeita, a celebração eucarística perfeita,
Eucaristia não vale porque o padre não fez assim, ele fez assim, isso tá errado, tinha que ser assim, então não vale. Eu participei de uma missa um tempo atrás, né? Acho que eu já contei isso aqui uma vez, mas não me recordo, então vou falar de novo. Participei de uma missa um tempo atrás, onde o coroinha, ele estava preparando o altar para Santa Missa. E a igreja estava bem cheia, e ele foi lá, botou a toalha, aí botou as velas, e aí ele foi para frente do altar, de costa para a Assembleia, e ficava medindo, assim, o lado, a bainha da toalha, Pra ver estava se tá mais para lá, mais mais para pra cá. cá. Ele voltava toda hora, e aquilo chamava a atenção da Da Assembleia, comunidade. da comunidade que estava tentando rezar, se concentrar por início da missa. E todo mundo já estava comentando isso, que ele ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Até que chegou uma outra senhora da liturgia, teve, meu filho, tá bom, não sei o que, teve que tirar ele. E ele inconformado, porque queria milimetricamente, né? Então, E pela história da pessoa, que eu já conhecia um pouco a pessoa, você era percebe essa que é isso mesmo. característica. Então, Era isso. Tem que é estar isso. perfeito. Senão, para Deus, aquilo não valeu. Psiquicamente, eu chamo de mania de perfeição, ela é ruim em tudo. Trabalho, casamento, escola, em tudo. Na religião também. Então, esse tipo de pessoa é a pessoa que aceita um mito do rito perfeito. Entendeu? Então, para essas pessoas, uma comunidade que promete perfeição ritual, ela é paradisíaca. Entendeu? Qual é a solução para isso? E eu não sei se você perguntou a solução, mas eu vou dar a solução. Vida paroquial, irmão. Sabe? A São Pio X acabaria em uma semana se aqueles caras todos dessem catequese na paróquia mais próxima da vida da casa deles. Quando eu pegasse um garoto de 15 anos falando assim, eu acho que é bom masturbar-se, ele ia entrar em parafuso. Porque ele tem que argumentar com um adolescente que isso é ruim, ia ter que pensar nisso, não é ficar, porque a Bíblia diz, o cara não tá nem pra Bíblia. Entende? É por esse motivo que ele não tem que ir pra paróquia. Porque não tem que nada com isso. Porque não tá combatendo os Não, problemas reais. Do mundo, né? real. Eles vivem numa bolha, num movimento que, como eu falei antes, eles fingem que o problema ali não existe. Não só fingem, eles são incentivados a não entrar. Tem uma norma, eu não vou lembrar de cabeça de qual é, mas a norma é a seguinte, você vai assustar. Eu não sei de quem veio, tá? A norma é... Norma de dentro da fraternidade. De dentro da fraternidade. Se você não tiver uma missa tradicional para participar, cumpra o preceito dominical em casa. Não, eu já ouvi essa é a norma. Isso eu já ouvi. Essa é a norma. Como assim? Que papa disse isso? Entendeu? Porque só um papa pode dizer isso. Mas eles têm um papa. O chefe deles é o papa deles, entendeu? Por quê? Porque se você vai conviver, participar de uma comunidade, você vai ver coisas que talvez chamem atenção. Ele não pode participar, fica em casa. A dificuldade do próximo, e nisso você vai ver o amor realmente, perdoar, ensinar, caminhar com aquela pessoa, ver o progresso. Perceber que o mundo lá fora não é esse bicho todo, né? Que todo mundo é maluco. E que há pessoas com momentos diferentes. O processo é diferente. Uns se convertem mais rápido, outros mais dificuldade, às vezes pela história de vida. Uns têm problema, outros têm outros. Não é aquela mesma história para todo mundo. Mas é quando você segrega, você fala, não, sai, só vem aqui, não vai a lugar nenhum. Isso dá um controle maior. Entendeu? E tem gente que quer isso, quer ter certeza absoluta. Novamente, modernidade. O código cartesiano. Quer ter certeza de que eu tô certo. Quem quer assim? Descartes, o pai do modernismo. Aproveitando essa deixa que você deu aí do modernismo, vamos aprofundar um pouco essa ideia, porque fala-se muito desse modernismo. Eles criticam muito o modernismo, o mundo atual, o mundo moderno, que se abriu tudo, é um homem no lugar de Deus, coisa e tal. Como que a gente pode refutar essa tese de uma forma, não vou botar assim tão clara, né? Mas como é que a gente pode trabalhar isso melhor? Porque o mundo ele evoluiu de certa forma, sim, e vai continuar evoluindo. A história vai mudar. A tecnologia, a habitação, tudo, a vestimenta, as coisas sempre vão mudar. Então, como que de fato a igreja pode se posicionar frente a isso de uma forma cristã, de uma forma entendendo o progresso da história, sem ser acusada de estar se vendendo ao mundo? Não que se vendeu, né? Que não, a igreja não se rebaixou. Eles acusam isso. Mas então, como que a igreja realmente pode se posicionar diante desse modernismo? Bom, eu refaria a sua pergunta. Eu não estou nem aí para a igreja. A igreja não sou eu. Meu bispo, que eu acho quem eu sigo fielmente, cardeal, papa. Como nós, fiéis, temos que agir com isso. Você como pai, eu como pai. Eu como catequista, você como nós. Então,
primeiro dado importante. A igreja é acusada de modernismo porque mudou o rito. Você sabia que o rito tridentino foi acusado de modernismo? Porque quando só se celebrava em grego? Mas os ritos foram mudados Entendeu? várias vezes O ao longo da rito história. tridentino, que hoje é chamado de tradicional, que é o único rito possível, quando surgiu, foi acusado de modernismo. Porque só se celebrava em grego. Como assim? Vamos mudar de grego para latim? Que absurdo! Essa língua nova. Entende? Historicamente, isso aconteceu. Por quê? Porque a fé desenvolve-se. Além disso, cada povo tem a sua necessidade. Nem todo mundo Só fala. fazer uma parência aqui, não tem muito a ver com isso não, mas eu já ouvi gente falando que não pode ler a Bíblia no celular. Em nenhum app, na internet, nada. Porque a Bíblia tá ali, você tem que pegar, né, o papel. Aí eu fico pensando, e na época do papiro, era só papiro. Aí Só surgiu a papiro. imprensa, o cara que pega a Bíblia impressa fala, não, absurdo, tem que ser no papiro. Né? Aí hoje o cara que tá na Bíblia impressa fala, não pode no celular, tem que ser no... Essa eu nunca ouvi. Essa eu já ouvi dentro de igreja. Não, essa eu não Então, ouvi. não pega no celular não procura na internet não. A Bíblia tem que ser aqui, você tem que consultar, tem que saber. Papiro. Mas já o cara fala a mesma coisa, né? Quando surgiu a imprensa, fala, não, é Bíblia assim, impressa? Não, tem que pegar o papiro. Não faz sentido. Então, modernismo. Então, como responder a nossos amigos, nossos catecúmenos, aos fiéis que nos cercam? Bom, resposta rápida. A modernidade, da onde vem a palavra modernismo, tem uma máxima. Qual é a máxima? Eu sou a autoridade sobre todas as coisas. Descartes, no século XVI, quando ele fala desconfie da tradição, seja você a única autoridade, ele transforma cada indivíduo no seu próprio juiz e professor e mestre. Não é isso que faz a São Pio X? Exatamente. Isso não é modernismo? Isso é modernismo. Quando eles falam, o Papa não tem nenhuma autonomia, o Papa não tem nenhum comando, quem comanda sou eu e minha consciência, ele se transforma num homem moderno. Ele tem o papo de ser tradicional, mas não é tradicional. Sabe quem também disse isso? Olha, o pastor Nicodemos, presbiteriano, se eu não estou enganado, ele disse, nós, protestantes, não fizemos nada de novo. Nós voltamos às tradições antigas. Isso quem diz é o pastor Nicodemos. Hoje. O que o Lutero fez? Lutero não fez nada. Ele só voltou ao cristianismo principal, lá de Agostinho. Então, isso ou não é o discurso parecido com a da comunidade São Pio X? Quer dizer, nós não fazemos nada de errado, só estamos voltando às tradições mais antigas, mais próximas do Senhor. Acontece que o critério da fé, o critério da verdade, não é a tradição. É a igreja do Deus vivo. Esse é o critério. Não é a tradição. Não é a palavra. Porque o seu texto e o meu texto, não vamos encontrar no texto a solução para nossas brigas. Porque está no texto e nós discutimos o texto. A sua tradição e a minha tradição não vão arrumar a solução na tradição, porque a tradição é disputa. Tem que ser algo que seja extra-tradicional ou fora da tradição. E isso é autoridade. Vamos só fazer um parênteses aqui em relação ao São Pio X. São Pio X é santo. É um grande santo, um papa, né, que foi um grande catequista, incentivou a catequese, a formação, e eles usam até de uma forma assim descabida o nome, né, do Papa de São Pio X para justificar as suas ações, dando nome à sua fraternidade, coisas que não cabem com a realidade. Ponto importante, Robson, que eu acho importante... Só para te falar uma coisa também. Sabe quem o Nicodemos cita como o maior teólogo de todos os tempos? Santo Agostinho. Então, chamar São Pio X para defendê-lo é o mesmo que um protestante, como o pastor Nicodemos, chamar Santo Agostinho para defendê-lo. É um santo, mas que, se você ouvir Santo Agostinho, você vai perceber que Santo Agostinho não concorda com Nicodemos. E faça o mesmo com São Pio X para você ver se ele... Não tem cabimento. Não tem cabimento. Não tem cabimento. O Papa, é importante a gente deixar claro isso. O Papa, ele pode errar. Pode. O Papa pode errar. O Papa Francisco errou muito. Ele torcia para o São Lourenço, não é isso? São Lourenço da Argentina. Mas o Papa, ele erra, mas não em matéria de fé. Nunca. Né? Inspirado, assim, por Deus, ele não erra. Mas quando o Papa erra, humanamente falando, como que deve ser essa crítica? Não é um rompimento, a gente sabe. Lógico, não é um rompimento. Mas como que deve ser
como o cristão de fato deve se pôr. Como um filho critica o pai, ué. Como o filho distancia-se do pai, com toda a reverência possível. Essa pergunta é muito importante porque vai totalmente contra, né, o que a gente imagina como deve ser essa correção, vai totalmente contra o que a fraternidade está fazendo hoje, os movimentos tradicionais. É lógico. O que eles estão buscando não é só uma correção. Eles estão buscando uma submissão do Eles Papa. podem... Não, sujeição do Papa e... Insurreição, não é submissão. Submissão do Papa em pró a eles. Ah, tá. A ideia... sim, entendi. E submissão do Papa, nós pensamos assim, nós interpretamos assim... Submita-se. Então, tá errado aí e eles querem, com isso, vão causar um rompimento com a igreja. Eles estão roubando a autoridade do Papa dando para eles mesmos. É isso porque se cada instituição achar que o Papa tá errado e quiser corrigi-lo, quem vai ser a autoridade dentro da igreja? Eu tenho um texto famoso, mas antigo, 2015, que acho que na época da eleição do Papa Bento, sabe? Papalatria. É possível amar o Papa demais? É uma pergunta retórica. Ao final eu digo, não é possível. A única condição que alguém pode amar o Papa demais é amar a ele acima de Deus. Tirando isso, não é possível amar o Papa demais. Porque foi o próprio Senhor que nos deu o Papa. Como ele pode nos dar uma coisa que nós não devemos amar? Então, se nós o amemos, o Papa, na medida em que ele é Papa, não é possível amá-lo demais. Agora, ele pode errar? Pode. Toda vez que ele não age ex cátedra, ele está passível ao erro. Quando um Papa escolhe um time de futebol, como eu acabei de dizer, é passível de erro. E o Papa Francisco errou muito. Se ele fosse flamenguista, ele erraria menos, suponho eu. Mas ao escolher São Lourenço, ele errou muito. Tá certo? Agora, quando ele usa das chaves, né? Quando ele fala algo usando o método lá, né, ex cátedra, de assunto de fé e moral, ele é guardado pelo Espírito Santo. Essa é a nossa fé. E por isso nós pensamos, nós garantimos que ali não há erro. Ah, Robson, mas vocês são muito crédulos. Veja, nós somos católicos. Católicos têm fé. Essa é a nossa fé. Eu não posso argumentar com relação a isso. Não há argumento razoável. É fé. Assim como eu sei, você sabe, que o Senhor andou sobre as águas, assim como ele fez multiplicar pães e peixes, assim como ele ressuscitou Lázaro, eu creio, ele pode agir na história e proteger o Papa toda vez que ele falar de fé e moral ex cátedra. É a nossa fé. Não tem como explicar isso, entende? Essa fé cega. Você tem um exemplo Nesse muito sentido. bom, você já deu um exemplo muito bom um tempo atrás. Não sei se cabe muito nesse eu sou contexto. desses exemplos muito bons. Humildade também, né? Eu sou que muito humilde. falava sobre... A gente não é... Quando a gente entra no ônibus, a gente não pede a carteira do motorista para ver se ele é motorista mesmo ou não. Então, a gente põe fé isso é ali. fé natural. Todo mundo faz isso. No Seminário do Rio, vou contar aqui uma como é que chama isso? Um segredo. Segredo não, mas é uma coisa muito íntima. No Seminário do Rio tem uma padaria dentro do seminário, que é muita gente, são 300 caras. Então a gente tem uma padaria e tem lá a escala para fazer pães. E o seminarista tem de tudo, né? Tem muito bons e tem não tão bons assim. Ninguém chega no café da manhã, pega aquele pão feito na madrugada, quentinho, e abre e vê se tem uma Gillette dentro. Você confia cegamente que o seminarista Enzo, da Barra da Tijuca, não tá com raiva de ninguém e não colocou uma Gillette ali dentro. Mas pode ser que sim. Só que ninguém faz isso, porque você confia que o padeiro é gente boa, dormiu bem, tá de ótimo humor e não botou uma meleca na massa do teu pão. Até porque a gente vai ficar neurótico, maluco, então, querendo confiar. Exatamente. Se você pensa assim, não, eu vou me averiguar tudo. Então, ó, você não entra mais em prédio nenhum, que você não sabe se foi feito com areia. No Rio tem essa mania de fazer prédio com areia, da praia. Motorista de ônibus não pega mais ônibus. Uber, igualmente. Eu tô aqui, você me chama pro professor, você não pegou meu diploma. Embora eu tenha dado provas que eu não sou professor de droga nenhuma, eu sou um farsante, mas você confia em mim. Eu não não peguei seu diploma de terapeuta, eu confio, entendeu? Se nós ficarmos com a dúvida, acabou. E assim vale pro Papa. Pra Se tudo, a gente tudo questionar o Papa, a gente tem que confiar na autoridade Agora, da igreja. Vamos voltar pro nosso assunto? São Pio X nunca faz isso com relação a eles, é sempre os outros. Não, o bispo fulano é mentiroso, tem uma vida moral. Os seus não tem, não? De dentro ninguém ali tem. Tá bem, tá. Tá bem. Professor,
Pra gente fazer uma conclusão assim, Já? o senhor Foi gostaria rápido. de mais algum ponto, tocar, de mais alguma questão, levantar mais algum ponto? Então, o que eu lamento muito nesse exemplo, nesse evento? Eu lamento muito que as pessoas, famílias que eu amo de paixão, amo mesmo, tem uma família que eu gosto, duas famílias que eu gosto muito, e estão ali nessa briga aí. A tara, a palavra é essa, da igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Nós temos que entender que os sacerdotes que nos servem, e há muitos, muitos bons sacerdotes, eles são feitos de carne e osso, como eu e você. Então, se você olhar de perto, você vai ver imperfeições nele. E essas famílias, eu não sei porquê, acham que a vila de Pendotiba, a vila de São João José dos Campos, a vila, esses lugares, sabe? Reúnem um grupo de pessoas que estão imunes a isso. Eu não sei porquê. Não estão imunes. Não estão. E sabe o que é pior? Quando vier a pancada, vai vir pesada. Porque você está aqui num lugar que você fala, o mal tá lá fora. Então aqui eu tô seguro. Quando você percebe que onde tá seguro vem as piores coisas. Sabe quem foi assim? Eu sou mais velho que você, João. Talvez 50 anos mais velho que você. Na minha juventude, falei dos anos 80, 90, tinha uma comunidade em São Paulo que era assim, a comunidade que vai salvar a igreja. Sabe quem eram eles? Legionários de Cristo. Eu fui até lá, o bar. Não, aquela cidade que tem tudo grande. Itu. Fui no Itu. Tem até como é que é? Um orelhão enorme, assim, o maior do Brasil e tal. Fui lá na seminário deles, um amigo meu entrou. Quando te revelou-se que também nos legionários tinha gente com pecados, foi um escândalo. Você lembra? Mas dentro da igreja tem. Então, Qualquer lugar vai ter. é porque pensava-se que ali estaria a nata, ali não está. Quando revelou-se, pô, até lá. Agora imagina quando explodir nesses lugares que prometem a perfeição, as coisas que acontecem escondido. Então, eu temo que quando vier a pancada, essas famílias que eu conheço, como eu disse, eu tenho um carinho enorme por eles, quando vier, eles percam a fé. Se até aqui tá assim, então não tem saída. Então, o erro é achar que existe esse lugar onde você pode sentar e confiar. Você não pode sentar e confiar nem em você. Tem uma discussão recente que uma pessoa que faz parte do grupo, falou assim: você, Robson, você não sente-se com vergonha porque o sacerdote celebra sem piedade? Eu queria, o rapaz faz, eu queria exigir que ele, sacerdote, celebrasse com piedade. Eu falei pro rapaz no grupo, né? Cara pálida, você não consegue exigir que você pare de pecar. Você quer exigir que o outro pare? Aí, sabe, eu percebi que ele demorou muito a responder. Eu falei, porque no fundo é isso. Eu e você, João, a gente é imperfeito. Eu muito mais que você. De onde vem a minha mania de querer que o outro seja perfeito? Não tem perfeição. Isso não quer dizer que eu vou fazer paz com o pecado, tá? Aluno meu sabe que eu tenho uma frase que eu não vou falar aqui porque ela é pesada, mas pecado, tiro e bomba. Não tem paz com pecado. Mas é uma paz, é uma guerra que a gente perde, ganha, perde. Isso é que é o pecado. É isso. Não é fazer paz. Então, eu diria a essas pessoas que buscam nesses lugares esse refúgio, não se enganem. Todos nós, eu e você, somos feitos de barro. E basta uma pedradinha para que nós caiamos. Então, não acredita nessa cidade de Deus aqui na Terra, não, porque isso é mais um mito. Um mito, inclusive, muito esquerdista, da teologia da libertação. O paraíso aqui na Terra. Aqui não paraíso só no céu. Aqui eu Pois tenho só trabalho. Não tem jeito. Professor, esse episódio de hoje, né? Vamos voltar a recapitular. Foi um episódio, assim, pra gente esclarecer alguns pontos, né? Que os nossos seguidores
pudessem estar talvez aí em dúvida, para esclarecer esses pontos e trazer um pouco de consciência sobre esses ataques que a igreja vem sofrendo. E a gente fica não na torcida, mas na esperança, em oração, para que Deus possa inspirá-los realmente e eles voltem à comunhão e reflitam sobre essas ações. Então, é só mais uma coisinha. Não se engane, pode ser que não volte, tá? É triste, mas é a realidade. Não sei se você sabe, mas tem uma comunidade religiosa que remonta até João Batista, hoje. São muito poucos. Mas há luteranos que têm até hoje. Então, o que a gente deve rezar? Que o Senhor, né, cure as feridas, mas que eu e você, João, não caiamos nessa armadilha. Assim como muitos fiéis. Se cada um de nós fizermos isso, entendeu? Ó, não quero saber do mundo. Eu e você. Mundo, cada um. E se cada um fizer isso, a gente não vai ter mais problema. Agora, não pense, não, vamos dar tempo ao tempo e, portanto, em um dia eles vão voltar. Pode ser que não. Os seguidores de João Batista vivem até hoje entre nós. 2000 anos de erro. Mas... estão aí. Professor, antes da gente encerrar o nosso episódio de hoje, na primeira vez que o senhor veio, não tinha ainda esse mural da santidade, não né? tinha, não tem. Você estava sentado lá de cá também, um pouquinho diferente podcast. Você que escolheu, lembra? E a gente sempre pede pro convidado escolher um santo aí e dizer por que esse santo te tocou um pouquinho, sobre a história do santo. Aqui tem santos muito importantes para mim. Ainda falta muito aqui, né? Mas, ó, minha padroeira, eu sou o pior dos seus filhos. Santa Teresinha do Menino Jesus. Teresinha. Por que Teresinha? Tem a ver com o episódio de hoje. Porque eu não creio em grandezas. Eu não creio em grandezas. A pessoa grande, ela não é grande, ela não se vê grande, não sabe que é grande. Eu creio em pequenezes. Porque, como ela disse, né? Quando você é pequeno, você cai e não se machuca. Quando você é grande, quando você cai, você se arrebenta. Então, eu sou desse assim, prefiro ficar na minha, pequenininho. E um dia, se Deus quiser, a história vai mostrar a grandeza da pessoa, mas eu gosto de coisas pequenas. Eu gosto do cotidiano, como você falou, com vista da santidade, né? Nada de coisa simples, sabe? Sem estradalhaço, catequese bem feita, clara, é isso que eu acredito. Muito bem. Te agradeço ao professor Robson por ter estado aqui conosco no dia de hoje. Para você, um recado especial: se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Comente, curta, compartilhe, para que esse episódio possa chegar a mais pessoas. Isso favorece o YouTube a verificar o nosso podcast como relevante e enviar para mais pessoas ainda esse vídeo. Então, por favor, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Esse foi mais um Vista Santidade Podcast. Até a próxima semana.